Depois que meu pai faleceu, a amante dele e os filhos dela assediaram minha mãe, e a mim pela metade da herança, então eu a persegui, peguei atraindo o marido doente e expus tudo online. Oi, minha mãe e eu estamos em uma situação muito difícil agora. Depois que meu pai faleceu há algumas semanas, fiz algo que não acho que foi errado, mas as pessoas próximas a mim acham que fui longe demais e isso está me afetando. Para dar um pouco de contexto, meu pai, 54 anos, faleceu há um mês de ataque cardíaco. Foi muito repentino e ninguém esperava, então foi um grande choque para todos nós. Minha mãe, 52 anos, e eu, 20 anos, estamos tentando organizar os assuntos dele e recentemente descobrimos também o caso extraconjugal dele. Foi um grande choque porque meus pais foram casados por quase décadas e não fazíamos ideia de que meu pai era capaz de algo assim. Fizemos um funeral para ele e depois disso, a amiga da minha mãe da faculdade, Alice, de 52 anos, confessou que estava tendo um caso com meu pai nos últimos 10 anos. No começo não acreditamos nela, mas depois ela começou a nos mostrar fotos e capturas de tela de suas conversas e e-mails com meu pai. Ela nos contou coisas que só nós sabíamos sobre nosso pai e até nos falou sobre o telefone descartável que ele usava para enviar mensagens de texto para ela. Alice e minha mãe foram amigas desde a faculdade e, embora não fossem muito próximas após a formatura, ainda se encontravam algumas vezes por ano em festas e coisas do tipo. Em uma dessas ocasiões, minha mãe foi a uma festa de amigos da faculdade com meu pai e lá se encontraram com Alice e o marido dela. Isso foi há muito tempo, mas meu pai e Alice começaram o caso de 10 anos naquele momento, que só terminou com o falecimento dele. Minha mãe e Alice se encontraram várias vezes ao longo dos anos e ninguém suspeitava de nada porque meu pai era um ótimo ator e Alice também. Então, quando minha mãe finalmente descobriu o caso, ficou arrasada. Ela já estava achando muito difícil lidar com o luto pela perda do marido e agora tinha que lidar com o fato de que ele a estava traindo. A pior parte foi que meu pai fingiu amar minha mãe até seu último suspiro e minha mãe estava convencida de que era a única mulher na vida dele porque não tinha motivo para suspeitar do contrário. Como se isso não fosse ruim o suficiente. Alice e os filhos dela começaram a assediar minha mãe para incluí-los no testamento de maneira informal, porque achavam que mereciam algo pela morte de meu pai porque ela o amava. Ela tem 2 filhos, ambos da minha idade, na verdade um pouco mais jovens, e todos eles têm ligado e enviado mensagens de texto para minha mãe incansavelmente, tentando fazer com que ela os incluísse no testamento. O testamento está em processo de legalização agora, mas o problema é que meu pai o redigiu de maneira vaga e se Alice quiser, ela e os filhos podem contestar o testamento. Alice forçou minha mãe a dizer a ela o conteúdo do testamento quando veio pela primeira vez falar sobre o caso e minha mãe não conseguiu dizer não porque estava desesperada e aflita pela morte de meu pai. Também havia o fato de que a própria Alice tinha uma existência bastante triste. O marido dela foi diagnosticado com demência de início precoce há alguns anos e ela estava tendo dificuldades para aceitar que ele poderia não sobreviver por muito tempo. Ela deixou o emprego em tempo integral para trabalhar em casa e era uma enfermeira para o marido. O marido dela também frequentou a mesma faculdade que minha mãe e era um ano mais velho. Ele era um cara legal, por isso todos se sentiam mal por Alice, inclusive minha mãe, que praticamente perdeu a cabeça desde que meu pai faleceu. Odeio dizer isso sobre minha mãe, mas ela nunca foi a pessoa mais mentalmente estável e emocionalmente forte e este incidente a abalou ainda mais. Ela fez muitas coisas estúpidas. A primeira foi dizer a Alice o conteúdo do testamento. Ela me disse que se sentia mal por ela, embora a mulher tivesse traído com o marido dela e quebrado o casamento dela. Mas minha mãe alegou que não conseguia esconder o conteúdo do testamento de Alice, especialmente quando ambas estavam chorando pelo mesmo homem. Ela quase concordou em dividir tudo com Alice, mas felizmente me informou sobre isso e eu acabei com isso porque não havia como eu compartilhar nada com Alice e os filhos dela. Ela pode ter sido a amante do meu pai, mas isso não significava que ela tivesse direito ao patrimônio dele, isso era tudo nosso. Fiz minha mãe cortar Alice e bloqueá-la em todos os lugares. Depois de alguns dias, ela e os filhos começaram a me assediar online. Mas eu não sou minha mãe e não estava com medo. Embora continuassem me ameaçando dizendo que exporiam meu pai ao mundo publicando o caso e que isso não seria uma boa imagem para mim e minha família. Nossa reputação realmente seria afetada e isso também significaria publicidade negativa para o negócio do meu pai, que eu deveria assumir. Eles me disseram que a única saída para nós seria dividir informalmente o patrimônio e os lucros do negócio. Dessa forma, todos ficariam felizes e ninguém teria que sofrer as consequências do egoísmo do meu pai. Mas eu não estava de acordo com esse plano e recusei a oferta deles. No entanto, minha mãe queria aceitar a oferta e continuava tentando me persuadir a aceitar os termos deles.
Ela nem gostava que eu estivesse discutindo com eles online. Em uma conversa, o filho de Alice me disse que estávamos roubando o que eles mereciam e ele seria forçado a nos expor como os fraudadores que éramos se isso continuasse. Então eu disse a ele que a mãe dele era a verdadeira traidora aqui e ameacei contar ao pai dele e arruinar o casamento dele se continuassem me incomodando. A briga ficou bastante feia e todos nós só ficamos quietos por medo de nossa reputação. Ela disse que não achava que valesse a pena lutar contra eles nisso porque, caso contrário, poderiam tornar público o caso da aventura e, embora isso os machucasse e arruinasse o casamento de Alice, nos machucaria mais porque então o negócio do meu pai e sua reputação seriam afetados e ele nem estava mais aqui para se defender. Então seria do nosso interesse apenas concordar com eles e deixar isso para lá porque ela não queria mais drama e também não queria brigar com Alice porque se sentia mal por ela. Eu tinha planos de contar a todos sobre o caso eu mesma, para que eles não tivessem nada contra nós, mas minha mãe implorou para eu não fazer isso, principalmente porque não achava que fosse necessário difamar a imagem do meu pai depois que ele se foi e deveríamos tentar preservá-la em vez disso, mas também porque se sentia mal por Alice, já que foi manipulada para pensar que Alice usaria o dinheiro para sustentar a família porque o marido não estava mais em uma condição estável. Então ela continuava implorando para eu simplesmente dividir tudo e varrer isso para debaixo do tapete porque não queria que ninguém descobrisse. Eu estava praticamente lutando contra todos sozinha, inclusive minha mãe, que só queria deitar no chão e deixar Alice e os filhos dela passarem por cima de nós só porque o marido dela estava doente. Mas eu não ia aceitar isso. Então fui pelas costas da minha mãe e decidi investigar um pouco sobre a família deles para conseguir mais informações sobre eles e fazer as coisas do meu jeito. Eu posso ter ido longe demais, mas comecei a seguir Alice secretamente para descobrir mais sobre seus movimentos durante o dia. Eu a segui por uma semana e felizmente ela estava muito distraída para perceber que eu a estava seguindo. Ela passava a maior parte do dia em casa com o marido, presumivelmente cuidando dele, mas à tarde saía para caminhar e fazer algumas compras antes de ir a uma cafeteria a uma certa distância de sua casa e passar quase 3 horas lá. Eu não tinha ideia do que ela fazia lá durante quase 3 horas e não tinha coragem de ir verificar nos primeiros dias. A cafeteria também não tinha janelas claras, então era difícil adivinhar o que estava acontecendo lá dentro. Mas depois de quase uma semana, decidi entrar e falar com o barista ou algo assim porque não estava progredindo e ainda não tinha ideia do que ela fazia lá. Mas meu instinto me dizia que algo estava errado e senti que precisava investigar mais. Um dia, depois que Alice saiu da loja, decidi entrar e iniciar uma conversa com o barista. Tentei ser o mais amigável possível e tive sorte de que a garota atrás do balcão também fosse amigável e bastante faladora. Depois de conversar com ela por alguns minutos, decidi perguntar sobre Alice e se ela achava estranho que eu estivesse perguntando sobre outro cliente. Ela não demonstrou nenhuma estranheza no rosto e, em vez disso, me disse que Alice vinha a essa cafeteria quase todos os dias há cerca de 1 ano. Disse que ela sempre tinha a mesma rotina e o mesmo pedido. Ela pedia café assim que entrava pela porta e se sentava para tomar seu café enquanto esperava seu namorado. No momento em que a barista mencionou o namorado dela, percebi que meu instinto estava correto e que ela estava realmente tendo outro caso além do meu pai. Porque sejamos realistas, ninguém precisa de 3 horas para tomar um café sozinho. De qualquer forma, a barista continuou me contando que uma vez que o namorado dela chegava, o que geralmente era 10 minutos depois que ela chegava, eles saíam pela outra saída e iam para o lado do prédio. Depois, Alice voltava da mesma forma cerca de 3 horas depois e saía pela saída principal. Isso explicava porque eu não conseguia vê-la saindo do prédio, porque ela estava usando a outra saída e meu carro estava estacionado do outro lado do prédio. Então, depois daquela conversa com a barista, decidi estacionar meu carro do outro lado e finalmente conseguir alguma evidência de Alice traindo. As coisas aconteceram exatamente como me disseram, então consegui alguns vídeos de Alice saindo pela porta lateral da cafeteria de mãos dadas com outro homem enquanto riam. Até consegui uma foto dela recebendo um beijo na bochecha do namorado. Agora que eu tinha a prova, só faltava uma coisa a fazer, que era publicar o que eu sabia e garantir que Alice e seus filhos parassem de me incomodar para sempre. E foi exatamente o que fiz. Não consultei minha mãe e simplesmente fiz a postagem sem falar com ninguém sobre isso. A única coisa que me impediu até agora foi minha mãe e sua crença de que se revelássemos a verdade nós mesmos, de alguma forma isso tornaria as coisas piores para nós, mas eu não me importava mais. Então mencionei na postagem como Alice não só estava traindo o marido doente com meu pai, mas também com esse outro homem, e ainda tinha a audácia de afirmar que amava meu pai e acreditava que tinha direito a alguma parte do patrimônio dele.
Evidentemente, isso foi uma mentira para tentar obter algo com a morte do meu pai. Ela não amava ele nem ninguém mais, só queria o dinheiro e isso era tudo. Provavelmente nem iria usá-lo para sustentar a família porque todos eram tão gananciosos. Na postagem, também mencionei como ela e os filhos dela estavam tentando me chantagear a mim e minha mãe para dividirmos tudo com eles e disse que a única razão pela qual me contive por tanto tempo foi porque não me sentia confortável difamando meu próprio pai, mas estava pronta para assumir seus erros agora e também estava pronta para expor Alice pelo que ela realmente era. Anexei tudo à postagem, incluindo provas de Alice e meu pai juntos, Alice e seus filhos me chantageando e também as fotos e vídeos que tirei dela com o namorado. Depois que tudo estava pronto, postei sem pensar duas vezes e acreditei que estava fazendo a coisa certa. Mas a reação da minha mãe e dos meus familiares próximos me fez pensar o contrário. Todos me odeiam agora porque acham que arruinei a reputação do meu pai com aquela postagem só porque queria ficar com toda a riqueza dele para mim e me chamaram de louca por seguir Alice. Me acusaram de não me importar com ele como pessoa e só colocar aquela postagem, porque isso tornaria menos provável que Alice e os filhos dela fossem considerados para a herança e eu concordei porque meu pai estava traindo. Tudo o que fiz foi assumir isso publicamente para não ter que ceder às demandas de Alice e seus filhos. Minha mãe acha que eu passei dos limites porque destruí completamente a reputação dele, especialmente quando havia uma chance muito real de que ele poderia ter saído impune se eu não tivesse aberto a boca por razões egoístas. Não entendo por que todos me chamam de egoísta porque se alguma coisa, meu pai foi o que foi egoísta e manteve um segredo como esse de nós por uma década. Já tinha perdido a confiança nele, mas não ia deixar que a amante dele me estafasse da minha herança. Todos se recusaram a falar comigo porque pensavam que eu era egoísta e com direito, mas não vejo nada de errado no que fiz. Eu só estava tentando proteger minha herança. Meu pai ter um caso foi escolha dele e expô-lo e reconhecer seus erros depois que ele se foi escolha minha. Nem sequer prejudicou o negócio e a reputação da família da maneira que todos pensaram que prejudicaria. Algumas pessoas disseram que isso estava errado, mas foi só isso. Tudo continua funcionando tão bem quanto antes e acho que as pessoas realmente estão exagerando e fazendo um grande escândalo disso. Se alguma coisa, acho que minha mãe deveria estar agradecida por eu tê-la poupado de compartilhar sua riqueza com a outra mulher. Isso teria sido bastante insultante se realmente tivesse acontecido. Mas agora Alice apagou todas as suas redes sociais e os filhos dela também não estão me incomodando mais. Acho que realmente salvei todos aqui, mas em vez de ser agradecido, todos estão me fazendo parecer o vilão e isso está me fazendo questionar minha decisão. Ainda sinto que expor a realidade do meu pai ao mundo foi um preço muito pequeno a pagar para que pudéssemos ficar com a herança sem que Alice e os filhos dela o mantivessem sobre nossas cabeças constantemente. E também acho que não devemos esquecer que eles estavam planejando fazer isso tudo de maneira informal, então poderiam ter tentado nos extorquir mais dinheiro no futuro também se os deixássemos se safar desta vez. E foi melhor que saíssemos limpos com todos nós mesmos. Não havia razão para continuar ocultando isso porque não foi como se minha mãe ou eu tivéssemos feito a escolha de trair. Foi meu pai e agora que ele se foi, não havia razão para tentar protegê-lo ou sua reputação de algo que ele nunca teria que lidar com as consequências de qualquer maneira. Mas minha mãe e eu ainda estávamos aqui e simplesmente senti que era injusto que tivéssemos que pagar o preço pelo engano dele e sacrificar nossa herança para manter a boca de Alice fechada. Isso nem sequer foi nossa culpa e é uma loucura esperar que continuemos tentando encobrir um homem que não tinha respeito por nós. Se ele tivesse algum respeito por minha mãe ou sua família, então ele nunca teria traído e não consigo imaginar porque todos continuam defendendo. Não estar vivo de repente não o torna um santo e acho que é a hora das pessoas começarem a aceitar isso em vez de tentar fazer de mim o vilão. Mas minha mãe ainda não acredita e se recusa a falar comigo. Tem sido realmente solitário e difícil e não tenho ideia do que fazer a seguir. Atualização 1. É com o coração pesado que estou escrevendo esta atualização para dizer a vocês que decidi cortar minha mãe da minha vida. Não acho que possamos nos reconciliar depois disso porque tentei falar com ela há alguns dias e ela disse as coisas mais horríveis. Não acho que posso me recuperar disso e não quero falar com ela nunca mais. Já faz 2 semanas desde que ela parou de falar comigo primeiro, mas continuei tentando falar com ela e fazer com que visse meu lado das coisas. Infelizmente, ela simplesmente não estava interessada. Estava convencida de que arruinei o legado e a reputação do meu pai e não queria ter nada a ver comigo. Foi incrivelmente frustrante para mim também porque continuei tentando explicar a ela que não fiz nada para difamar meu pai. Ele fez isso muito bem por conta própria e valia a pena fazer isso porque, de outra forma, Alice e seus filhos simplesmente continuariam mantendo o caso sobre nossas cabeças e nos forçando a fazer o que quisessem. Tentei explicar a ela que meu pai era o verdadeiro culpado aqui, assim como Alice e seus filhos, e que só estava tentando cuidar de nós. A última vez que liguei para minha mãe para falar com ela novamente, ela me disse que não queria falar comigo mais e que estava cansada e farta das minhas desculpas.
Disse que depois disso só me permitiria entrar em contato com ela se fosse para me desculpar, mas fora isso, não queria ouvir falar de mim. Fiquei muito chateada e disse a ela que ela deveria se sentir mal por mim, porque era eu quem estava sendo excluída apenas por dizer a verdade e tentar nos proteger. Lembrei a ela que a família do meu pai não iria cuidar dela e já haviam demonstrado isso ao se voltarem contra mim, mesmo que eu fosse a que falava e tentava nos proteger de ser empurrados ainda mais por Alice. Se a família do meu pai pudesse, encobriria tudo e varreria para debaixo do tapete, mesmo que isso tivesse que ser feito à custa do meu futuro e do da minha mãe. Eles não se importavam conosco, só se importavam com a reputação que meu pai tinha e proteger o nome da própria família. Estava tentando fazer minha mãe perceber isso, mas em vez disso, ela se voltou contra mim e me disse que não precisava que eu cuidasse dela, já que nem era capaz de cuidar de mim mesma. Quando perguntei o que isso significava, ela me disse que a família estava planejando me excluir do testamento e contestá-lo. Então todo o trabalho duro que eu tinha colocado em correr atrás de Alice e provar que ela não tinha amor real por meu pai e que não eram os amantes destinados que ela os fazia parecer, tudo foi inútil. Minha mãe me disse que eu tinha arruinado tudo, não só para mim, mas também para ela porque estava presa no meio de tudo isso, embora não quisesse estar envolvida nesse caos de maneira alguma. Só queria dividir a herança e manter isso em segredo, mas eu tinha que ser gananciosa e fazer do meu jeito e agora havia várias pessoas mais contra mim que estavam no caminho da minha herança. Minha mãe me lembrou que Alice ainda poderia contestar o testamento e tornar o processo longo e demorado, mas agora também tinha que me preocupar com a família do meu pai e tudo isso graças a mim mesma. Aparentemente acreditavam que eu não merecia herdar o negócio mais, embora eu ainda estivesse administrando na ausência do meu pai e nenhum deles tivesse assumido essa responsabilidade. Foi tão frustrante que comecei a chorar na chamada telefônica com minha mãe depois que ela me disse tudo isso, mas em vez de me consolar, começou a me dizer que isso era minha própria culpa por não ouvi-la e que não havia nada que ela pudesse fazer para evitar isso. Ela acrescentou que mesmo que houvesse algo, deixaria isso acontecer porque sentia que eu merecia isso. Isso me fez chorar ainda mais porque esperaria algo assim da família do meu pai, mas não da minha própria mãe porque sempre acreditei que pelo menos ela me amava. Já tinha perdido meu pai e agora sentia que estava perdendo minha mãe também. Mas enquanto eu chorava, ela não ofereceu uma única palavra de consolo e continuou me lembrando que eu tinha criado todo esse caos e tinha que limpá-lo sozinha. Quando tentei dizer a ela que ela era realmente insensível, ela me disse que eu merecia essa versão dela porque tinha sido realmente egoísta e estúpida o tempo todo. Ainda tinha esperança de que ela dissesse algo gentil para tornar as coisas menos difíceis para mim, mas em vez disso, ela me disse que desejava que eu não fosse sua filha e desligou o telefone. Essa foi a última vez que falei com ela porque não sei se algum dia poderei voltar a ter um bom relacionamento com minha mãe depois do que ela disse. Simplesmente não consigo. Atualização 2. Bem, faz alguns dias desde minha última atualização e Alice entrou em contato comigo recentemente para me dizer que seu marido foi forçado a pedir o divórcio pela família dele porque viram a postagem que fiz e agora ela me prometeu que vai arruinar minha vida como eu arruinei a dela. Os filhos dela também não parecem muito felizes com o rompimento do casamento dos pais, e por alguma razão, estão me responsabilizando por isso e não pela mãe deles que traiu. É ridículo para mim como todos me culpam por coisas que obviamente não são minha culpa. Só estive dizendo a verdade e expondo as pessoas pelo que realmente são. Se não gostam disso, talvez não deveriam ser assim. Não pode ser uma má pessoa e depois ficar bravo quando é exposto por ser uma má pessoa. Não é assim que o mundo funciona e certamente não é assim que meu mundo funciona. Então eles podem me culpar o quanto quiserem, mas isso não vai mudar os fatos e definitivamente não vai me impedir de dizer a verdade. Passei uma quantidade considerável de tempo me preocupando com o que todos pensam de mim, mas agora estou em um ponto em que simplesmente não me importo mais. As pessoas vão ter um problema com eu dizer a verdade, não importa o que eu faça, porque a verdade é feia e indesejável e elas me odeiam por trazê-la ao seu conhecimento para que não possam mais ignorá-la. Mas esse é o problema delas e não o meu, então não preciso me preocupar com o que elas pensam mais. Seja minha mãe ou a família do meu pai, podem fazer o que quiserem, já não me importa. Não ouvi nada da minha mãe desde a última chamada telefônica e espero que continue assim porque não acho que tenha mais nada a dizer a ela. Ela foi horrível comigo e em vez de chorar comigo, se voltou contra mim. Posso entender que estava chateada por muitas coisas, mas isso não justifica o comportamento dela porque até eu estava chateada pelas mesmas coisas que minha mãe. Ela deveria ter ficado ao meu lado em vez de tentar encobrir as falhas do marido, especialmente porque ele já não estava mais aqui, mas eu estava. É vergonhoso e triste como ela pensa que a morte dele o absolve de tudo o que fez de errado. Eu amo meu pai e sempre vou sentir falta dele, mas não posso perdoá-lo pelo que fez. Talvez minha mãe possa, mas ela não tem o direito de me dizer se eu deveria ou não.
Então agora estou pronta para lutar contra quem quer que se interponha no meu caminho e aceitei o fato de que agora estou sozinha. Sempre foi assim, então que seja. Atualização 3. Bem, é oficial, tanto a família do meu pai quanto Alice agora estão contestando o testamento, mas não estou preocupada. Sei o que sou e o que mereço. O advogado do meu pai também está lutando por mim e me conhece desde que eu era uma criança. Então se ele acha que estou fazendo a coisa certa, então provavelmente estou e não tenho razão para me preocupar. Ele me disse que eles não têm muito caso de qualquer forma porque tudo o que fiz foi expor meu pai infiel, e isso foi só porque Alice estava me chantageando a mim e minha mãe pela metade da herança, então tive que dar um passo à frente e fazer algo. Mas fora isso, eles não têm nada contra mim e o melhor que podem fazer é provavelmente apenas prolongar o processo contestando. O advogado do meu pai me disse que vai fazer tudo possível na defesa e posso dizer que está realmente sério sobre isso, o que me faz feliz porque pelo menos alguém está do meu lado aqui. Realmente precisava dessa tranquilidade. Minha mãe ainda não fala comigo, mas pelo que eu vi, ela também parou de falar com a família do meu pai e não quer ter nada a ver com eles também. Recebi essa informação do advogado do meu pai, obviamente, e ele disse que minha mãe fechou todos completamente. Estava preocupada com ela porque não queria que fizesse nada estúpido em seu luto e sabia que já estava tendo muitas dificuldades para aceitar tantas coisas ao mesmo tempo. Suponho que mencionei em minha postagem original que minha mãe nunca foi a pessoa mais emocionalmente estável, então pensei em deixar nossa briga de lado por um tempo só para poder verificar como ela está. Mas depois descobri que ela se mudou de nossa casa com todas as suas coisas e agora estava morando com a irmã dela. Então suponho que não é necessário que eu a verifique já que ela tem minha tia para cuidar dela. Eu sinto falta dela, realmente gostaria que ela recobrasse o sentido e percebesse que eu não fiz nada de errado. Só estava tentando nos proteger, mas agora provavelmente não é o momento certo porque ela está lidando com seu luto, e isso a está fazendo dizer e fazer muitas coisas loucas. Então vou esperar que ela volte à razão e perceba que nunca fui o inimigo. Sempre tive nossos melhores interesses em mente. É ótimo que ela tenha percebido que a família do meu pai não estava cuidando dela, por isso os cortou e espero ouvir dela em breve porque realmente odiaria perdê-la. Só tenho um pai agora e apesar do que disse antes, adoraria tê-la em minha vida.